Bom, meu nome é Mariela, eu sou psicóloga, eu tenho especialização em neuropsicologia. Eu também sou mãe. Eu tenho 2 filhas. Com a minha filha mais velha, eu vivencio todas as alegrias e frustrações de um desenvolvimento típico. E com a minha filha mais nova, que tem 6 anos, e está no espectro autista, eu estou vivenciando uma coisa muito especial, muito desafiadora e apaixonante, tanto como mãe como psicóloga. Quando as pessoas sabem que eu sou psicóloga e que eu tenho uma filha dentro do espectro do autismo, as pessoas falam: ah, que ótimo que você é psicóloga, né? Você deve ter percebido já no começo o que ela tinha, descobriu cedo. Você faz terapia com ela em casa? Não, nada disso, né? Então, a minha filha também atingiu todos os marcos de desenvolvimento até 1 ano e meio, andou, engatinhou tudo no período esperado. Com 1 ano e meio, eu e meu marido começamos a notar algo de diferente entre ela e a nossa filha mais velha, né? Então, ela era muito agitada, ela não falava ainda nenhuma palavra, e parecia que ela não escutava, né? A gente chamava, algumas vezes ela respondia, outras não. E médicos, pessoas, amigos, todo mundo falava: não, é assim mesmo, é a personalidade dela, cada pessoa tem seu ritmo, não é porque sua filha mais velha falou com 1 ano e meio que ela também vai falar. E assim foi indo. Eu nunca suspeitei que ela tivesse um transtorno do espectro do autismo, apesar de ser psicóloga. Por quê? Porque durante a faculdade eu tinha uma visão muito diferente do autismo, né? Tinha aquela ideia que a criança tinha um problema de vínculo com a mãe, que a criança se fechava em seu mundo, ficava fazendo aqueles movimentos repetitivos, e não era isso que eu tinha em casa, né? Eu tinha uma menina sorridente, sapeca, super sapeca. E a primeira vez que eu suspeitei que ela pudesse ter um transtorno do espectro do autismo foi durante uma aula no meu curso de especialização com o professor Marcos Mercadante. Eu considero que foi um privilégio para mim ter descoberto isso através dele. Eu fiquei fascinada nessa aula, fiquei fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo, porque ele ia falando e eu ia reconhecendo a minha filha, mas, ao mesmo tempo, o Dr. Marcos ele tinha uma visão muito otimista, né? Então, eu acho legal esse escrito primeira frase que eu escrevi da aula dele, né? Ele falava assim: o tipo de cérebro que temos, né, o design do cérebro é herdado, porém ele vem com uma grande plasticidade. Muito disso ele fala nesse DVD que foi lançado por essa ONG, que foi idealizada por ele também. Como neuropsicóloga, comecei a tentar entender como que é o cérebro no autismo. E, hoje em dia, o que a gente mais vê, assim, a teoria, podemos dizer, que está mais em alta, é que as conexões cerebrais no autismo são diferentes. Então, assim, de um modo muito resumido, as conexões de longa distância, ou seja, que ligam partes distantes do cérebro, elas são menos eficientes, são fracas, vamos dizer. E também existem hiperconectividade em determinadas áreas. Então, com essa deficiência das conexões longas, a gente pode pensar: será que daí vem os déficits cognitivos, né, sociais, que a gente vê no autismo? E essa hiperconectividade nas regiões específicas, talvez explique um pouco aqueles talentos musicais, matemáticos. Então, para a gente falar um pouco da plasticidade, é legal entender como que é o desenvolvimento normal do cérebro. Então, a criança nasce cheia de neurônios, querendo se conectar. Que nem lá na aula do Dr. Marcos ele falou, existe uma influência genética, né, nesse formato, como nasce o cérebro, algumas predisposições. Só que são as experiências com o mundo, a relação com o mundo, que vai formando as conexões. Por isso que cada cérebro é único, cada pessoa é única, porque ninguém tem exatamente as mesmas experiências da mesma forma, na mesma ordem. Então, a criança nasce e, com a relação dela com a mãe, com o mundo, enfim, ela vai formando lá os caminhos dela dentro do cérebro, as conexões. E acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar aquela expressão que a criança é uma esponja. Então, por quê? Porque nos primeiros 5 anos de vida, o cérebro é muito plástico, muito permeável. Então, qualquer exposição
as conexões vão se formando rapidamente, rapidamente. Né? Então, por isso falam, a criança é uma esponja, tudo que está no ambiente, ela capta muito fácil. Então, o que acontece no cérebro dos autistas? Né? Esse pesquisador da Califórnia, o Dr. Michael Merzenich, ele, sem querer, ele fazia estudos em laboratório com animais, e ele mapeava os disparos dos neurônios, e ele conseguia identificar no cérebro, por exemplo, o macaco mexeu o dedo, ele conseguia ver qual região do cérebro era disparado os neurônios, e ele ia mapeando. E aí ele estava realmente estudando a neuroplasticidade, mas antigamente acreditava-se que essa neuroplasticidade acontecia somente no início da vida, né? Nos primeiros 5 anos, principalmente, e ela terminava na adolescência. Sem querer, numa pesquisa, ele descobriu que era possível modificar uma rede neuronal, uma conexão, mesmo em indivíduos adultos. E aí ele começou a pesquisar, e ele foi o primeiro pesquisador a usar o termo neuroplasticidade em artigos científicos. Então, o que ele acredita sobre o autismo? Que as conexões das pessoas com transtorno do espectro do autismo, elas se consolidam muito cedo, enquanto nas pessoas de desenvolvimento típico, elas são consolidadas, às vezes, até existem vários momentos, não vou me estender aqui nisso, mas até mais ou menos os 20 anos, nos indivíduos autistas, elas se consolidam quando eles têm 2 anos de idade, ou muito cedo. E aí o cérebro fica cheio de conexões pouco específicas e super reforçadas. Então, por isso que fica muito mais difícil das crianças aprenderem novas coisas, porque é que nem nós adultos. Todo mundo já percebeu isso, já ouviu falar, é muito mais difícil aprender uma segunda língua depois que a gente é adulto, ou aprender um esporte. Mas não é impossível, porque só que o que acontece? Requer muito mais esforço, mais repetição, um modo diferente de aprender. Né? Então, é isso que ele fala, que os indivíduos com autismo, eles têm capacidade de aprender, porém de maneiras diferentes das usuais. Né? Então, voltando assim, cada cérebro é único, né? Que nem eu falei das experiências e as conexões vão se formando. Então, o que é o maior desafio para nós, profissionais e pais? Entender como é o cérebro do seu filho, como ele processa melhor as informações, visualmente, verbalmente. Né? No caso da minha filha, ela é muito visual, e acho que a maioria dos autistas. Né? Ele tem muita sensibilidade sensorial, ele tem muita sensibilidade ao som, ao toque, ou ao contrário, ou ele é pouco sensível, então ele fica buscando, cheirando tudo, que é o caso da minha filha também. Então, a gente tem que entender isso para saber como acessar, como ensinar. Então, assim, dentro desse panorama, para mim, o que faz mais sentido e o que está dando mais resultado com a minha filha é a análise do comportamento aplicada. Por quê? Porque é um programa que trabalha incessantemente com repetições, eles estabelecem um programa de educação individualizado, usam suportes visuais, mas de acordo com a necessidade de cada criança. Não tem um programa aba igual para essa criança ou para essa criança. Então, no caso da minha filha, ela é muito, muito visual. Ela ainda não fala poucas palavras. Mas, quando a gente mostra, por exemplo, eu quero comer uma bolacha, está na hora do almoço. Se a gente fala assim, não pode comer, ela não funciona para ela. Agora, se eu mostrar uma figura, primeiro você vai comer a comida, depois você ganha a bolacha. Ela continua brava, mas ela entende. Ela funciona. Né? A minha mensagem é de esperança. Eu acho que esses novos conceitos da neuroplasticidade, que a neurociência traz para a gente, traz muita esperança. Não é fácil, todo mundo aqui sabe que não é. Né, mas precisa de um trabalho. Existem também muitas coisas novas, né? A questão da música também. É a gente entender o cérebro, como é o cérebro daquela criança, do seu filho, e descobrir o caminho. E a minha mensagem é essa, de esperança.